Tudo bem com vocês, irmãos? Tiveram uma boa semana em nome de Jesus? Só vitória em nome de Cristo, né? Irmãos, nós estamos no meio de uma série de mensagens, eu digo um pouco mais do meio, né? E Deus tem tratado bastante conosco, acredito que eu posso dizer conosco, através dessa série de mensagens sobre ser cheios do Espírito, cheios do poder, cheios da unção de Deus. Nós já temos entendido que cheios do poder é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela é cheia também de poder. Deixa eu só colocar esse negócio para segurar aqui melhor. Pronto. Opa, entendi aqui. Escorrega. Fica quieto. E quando uma pessoa é cheia do Espírito de Deus, ela é cheia de poder. Quando ela é cheia de poder, ela é cheia do Espírito Santo. O texto base que primeiro a gente combinou de fazer isso durante 10 domingos, né? Nós já estamos no domingo hoje de número 7. Então está faltando aí depois de hoje mais 3 domingos ainda, em que nós estamos buscando o poder de Deus, a unção de Deus. Eu quero até separar hoje um tempo um pouquinho maior, uma qualidade maior de tempo, para a gente fazer a prática da coisa, porque informação a gente já tem bastante. A gente precisa orar, a gente precisa buscar Deus, a gente precisa clamar a Deus. Eu sei que para algum, um ou outro ainda precisa destravar na oração, ainda precisa praticar isso, porque tudo é prática. Se você praticar, se você orar, se você doutrinar a sua carne, você consegue ser cheio do Espírito Santo. Você manteve a água da panela pelo menos aquecida, você sabe o que eu estou falando? Semana passada a gente entendeu um exemplo, meio grosso o exemplo, tudo bem, é verdade, mas eu expliquei que para uma pessoa ferver na presença de Deus, ser batizada com o Espírito Santo, nós entendemos que essa pessoa, ela é como uma panela de pressão, pelo amor de Deus, não é uma panela, né? É um exemplo só para você entender, figurado, né? Então, você imagina uma panela de pressão com água dentro da panela. Se você quiser que essa água ferva, você tem que colocar essa panela no fogo do Espírito. É como se o Espírito Santo, que já está dentro de você, já habita dentro de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você lembra disso? Ele habita dentro de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, se o Espírito de Deus habita dentro de você, e eu creio que habita, vamos só checar, quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Tá, então, ele habita dentro de você, ele está dentro de você. Mas essa água precisa fluir. Nós estamos falando sobre como ser, e o que está acontecendo aí? Como ser cheio do Espírito Santo, como ser batizado com o Espírito Santo, para esse poder fluir dentro de você. A água tem que ferver, como é que faz? Você tem que levar a panela no fogo. E é lógico que não é assim, você coloca no fogo, não começa assim. Você coloca no fogo e começa a surgir aquelas bolinhas lá embaixo. A água começa a ficar morna, aquecida, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, até fluir. É a mesma coisa no mundo espiritual. Não adianta uma pessoa dizer, não, eu cheguei assim do nada. Não é do nada. A pessoa vai buscando, a pessoa tem um entendimento, ela tem informação, ela começa a buscar, ela começa a orar, ela começa a clamar, e aquilo vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. E se você mantiver essa água ao longo da semana, pelo menos aquecida, o que é isso? Na sua casa você tem um tempo de oração, na sua casa você separa alguns minutos, senta no quarto, ali você rasga o coração, você fala com Deus, e ora, e busca, ainda que não ferva, às vezes até na sua casa pode ferver, já é cheio do Espírito Santo, já batizado, já começa a falar em outras línguas, mas ainda que não ferva na sua casa, você já volta para a igreja aquecido, você já está no fogo de Deus, você já está na presença do Espírito Santo. Aí na hora que a gente começa a orar, vem Espírito Santo, aleluia, flui. E a coisa acontece, ferve na presença de Deus. A minha oração, irmãos, eu quero pessoas batizadas no Espírito Santo. Eu não quero você só cheio de informação sobre o que é o Espírito Santo. Eu tenho que ensinar, lógico, porque senão como é que a gente vai buscar uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe o que é. Então minha parte é mostrar para você o que é, as bênçãos que isso traz, e hoje eu separei pelo menos 2 coisas para tratar com você, que sinceramente mexe muito comigo. Nós já vimos a semana passada, foi a semana passada que a gente viu, e nós identificamos o problema. Qual que é o problema? Está lá em Atos 19, verso 1 e 2. A Bíblia diz que Paulo estava pregando, isso aqui a gente viu foi semana passada.
E quando Paulo chegou numa região de Éfeso, ele encontrou ali alguns discípulos, então pessoas que acreditavam em Deus e obviamente Jesus, discípulos de Cristo. Então Paulo, surpreso por ter achado ali pessoas que acreditavam também como ele acreditava, perguntou, recebestes vós, está no verso 2, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Então quando é que eu recebo o Espírito Santo? Quando eu creio, eu tenho que crer. Tudo na Bíblia é pela fé. Ah, eu quero muito, que bom, muita gente quer. Ah, eu desejo, que legal, muita gente deseja. Mas não é por desejo, não é por querer, é pela fé. Tudo na Bíblia se recebe pela fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive o Espírito de Deus, o batismo com o Espírito Santo é pela fé. Então Paulo pergunta, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Ele está falando do batismo, ser cheio do Espírito Santo. Então eles se entreolharam, no versículo 2, eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então identificamos o problema. Um dos grandes problemas. Qual é o problema? Muita gente ainda não sabe, não conhece quem é. Aí eu até expliquei para você, não é o que é, Quem é o Espírito Santo? E nós aprendemos semana passada quem é o Espírito Santo. Não sei se você se lembra. Quem que é o Espírito Santo, igreja? Pronto, Deus. Nós aprendemos desde pequenininhos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu enxergo assim. Estou falando com todo temor no coração. Eu enxergo que, se eu tenho pai, conheço o pai, eu tenho filho, e até uso o nome do filho, Jesus, e não conheço o Espírito Santo, maneira um pouco grotesca de falar, mas só para você entender, me falta um pedaço de Deus em mim. Eu não conheço Deus completamente. E eu preciso deste Deus completo, dessa ação inteira na minha vida. A ação do Pai, ação do Filho, ação do Espírito Santo. Amém? Eu preciso dessa graça na minha vida. Mas isso aqui tudo a gente já viu. E a gente viu a diferença também entre ter e ser cheio do Espírito Santo. Só para refrescar a sua memória, tem o Espírito Santo, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. Então, eu faço questão de explicar isso, porque senão a pessoa fica perturbada, como eu fiquei, quando eu cheguei na igreja, e eu li na Bíblia, o pastor pregou, que quem não tinha o Espírito de Cristo, esse tal não era dele. Então, quando o pastor diz, e está na Bíblia, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, eu não era batizado com o Espírito Santo ainda. Eu não era cheio do Espírito ainda. Então eu fiquei pensando, Deus, eu não sou do Senhor, mas eu entendi errado. Porque quando a Bíblia diz, quem não tem o Espírito de Cristo, a Bíblia está falando de ter o Espírito de Deus dentro da gente. Toda pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus, tem o Espírito de Cristo. Se você crê nisso, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Ele está aí dentro. Só que isso é diferente de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio é ser batizado. É deixar esse Espírito tomar conta da sua vida de tal forma que já não é você, é o Espírito de Deus em você. Preste atenção um pouquinho aqui em mim. Você já deve ter visto uma pessoa manifestar com um demônio. A pessoa possuída, quando a pessoa ela é tomada por um espírito maligno, não é mais ela, é o demônio. Ela abre a boca, até a voz muda, um negócio estranho, uma coisa do inferno mesmo. E fala de um jeito, fala coisas que às vezes nem a própria pessoa sabe, mas porque não é mais a pessoa, mas é aquele espírito que possuiu a pessoa. Guardadas as proporções, o Espírito Santo não é demônio, ele não vai tomar conta e entortar você. O Espírito Santo não faz isso. Mas quando o Espírito de Deus toma conta da nossa vida, olha só, a ideia não é mais você que vai falar, não é mais você que vai decidir, não é mais você que vai tomar a decisão, é o Espírito de Deus que está em você. E Jesus falou sobre isso. Jesus disse para os discípulos o seguinte, quando levarem você diante de uma autoridade, vocês não tenham medo do que vocês têm que falar. Por quê? Porque não vai ser vocês que vão falar, vai ser o Espírito em vocês que vai falar através de vocês. Pronto. Então eu quero esse Espírito na minha vida. Diga glória a Deus, irmãos. Muito bem, finalmente chegamos no ponto de hoje. E hoje, o que a gente vai aprender? Por que preciso do Espírito Santo? Eu separei 2 motivos. Pastor, só isso que a gente precisa do Espírito Santo? Misericórdia, irmãos. Tem tanta coisa que a gente podia falar.
Eu tive até que orar para escolher 2 motivos. Porque nós não temos tempo para tratar de muita coisa aqui agora. O tempo é curtinho e também fica maçante. Mas, por N razões, o ser humano precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu separei 2. E gostaria que você ouvisse, talvez você já tenha ouvido alguma coisa aqui sobre isso, mas gostaria que você ouvisse como se fosse a primeira vez na sua vida. Amém? Primeiro motivo, que para mim eu entendo ser muito importante. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, o impossível se torna possível na nossa vida. Diga glória a Deus. Eu não sei se você tem no seu coração sonhos de Deus, projetos de Deus. Eu tenho. Eu tenho alguns sonhos que estão sendo gerados e eu não acredito que são coisas da minha mente. Eu acredito que foram plantados dentro de mim por Deus. E alguns são tão grandes, que chegam a parecer impossíveis de serem realizados. E, de fato, humanamente falando, é impossível. Humanamente falando, eu nunca terei ou teria capacidade de alcançar estes sonhos, a realização desses projetos, que eu acredito Deus ter plantado no meu coração. Eu não sei você deve ter os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, como eu tenho os meus. Saber que o Espírito Santo é que me capacita a cumprir, é o Espírito Santo que vai me levar a ter esses sonhos realizados, me incentiva a buscar mais e mais o Espírito de Deus, porque eu quero que esses projetos deem a luz na minha vida. Eu não quero partir desse planeta sem enxergar a concretização de cada plano, promessa e projeto de Deus para a minha vida. Mas eu sei que eles só vão se cumprir com a ajuda poderosa do Espírito Santo. E vou provar isso para você. Amém? A Bíblia fala, você conhece muito bem a história sobre o nascimento de Jesus de Nazaré. A gente vai dar uma olhada rapidinho, porque a história é conhecida. Lucas 1:26 diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, comprometida com um varão, um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Então nós estamos falando de um casal famoso, José e Maria. Os dois já tinham um compromisso, e antes de se ajuntarem mesmo, ela achou-se grávida. E, na verdade, um anjo aparece para ela, o Gabriel, e o anjo, no versículo de número 28, quando o anjo entra onde ela estava, no lugar onde ela estava, o anjo diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres, é abençoada Maria. E realmente, Maria é uma grande mulher de Deus. O 29 diz: e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Por que será que esse anjo está falando assim comigo? Por que será que esse anjo está me tratando desse jeito? Por que será que esse anjo está me dando essa palavra? Eu já recebi palavra, e vou até te dar aqui uma dica, irmão. Toda palavra que você receber, faça assim, igual Maria fez. Senhor, o que será que o Senhor quer dizer? O que o Senhor está querendo me ensinar? Porque na saudação ela já ficou, mas o que é isso? Por que está me falando desse jeito? O que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Então, no versículo de número 30, um pouquinho para frente, versículo de número 30, a Bíblia diz: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Eu estava com medo, né? Porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Diga glória a Deus. Bonito, né? Que mensagem. Mas, irmão, se coloca no lugar de Maria. Olha que susto. Aparece um anjo e diz: salve,
agraciada, você foi escolhida, você é uma mulher bendita, abençoada, porque o Senhor escolheu você para, através de você, dar à luz a um grande plano que Ele teve. Eu estou falando desse jeito já, para poder colocar a palavra para nós hoje aqui. Guardadas as proporções, obviamente, o maior plano que Deus já teve para a humanidade foi o nascimento de Jesus, através de Maria. Amém. Entendemos isso. Mas Deus também tem um plano para você. Ô, Jesus, você não crê não? Deus tem. Deus tem. Existe algum projeto de Deus que o Senhor Deus quer que nasça através de você. Através da sua vida. Para você dar à luz algum plano, algum projeto, algum propósito. Obviamente que aqui o plano era o plano, Jesus de Nazaré. E que plano? O maior de todos os planos. Mas Deus tem planos para a minha vida, irmãos. Eu tenho projetos de Deus. Eu já ouvi palavra de Deus, já recebi anjo. Irmão, quando eu falo de anjo, não é que eu vi coisa de asa, não. É porque senão eu falo assim, a pessoa assim, pastor, puxa, eu queria tanto ver um anjo, né? Aí eu digo para você, prazer. Prazer, meu nome é William, sou pastor da igreja, a Bíblia diz em Apocalipse, ao anjo da igreja, escreve, o anjo da igreja é o pastor. Tantas vezes você vê anjo, todo domingo quando você vê um. Ele não tem asa não, mas quando o anjo lhe dá uma palavra, quando o anjo lhe visita, o recado não é do anjo. O anjo nunca fala dele mesmo. Se o anjo falar dele, ele está frito. Ele tem que falar do que Deus mandou ele falar. E quando o anjo vem e diz assim, diz o Senhor, a palavra de Deus é essa, a palavra de Deus é aquela, e vou falar assim, espero que você entenda, tá? Você fica, depois eu explico, grávido da bênção, do projeto, do plano de Deus. Amém? E de lá para cá, a partir do momento em que você foi visitado pelo Senhor por uma palavra, agora depende muito do seu comportamento para não abortar o milagre. Entendeu o que eu falei? Você tem que ter um cuidado redobrado para não abortar a bênção. Ela pode ser abortada? Pode. Claro que pode. Depende muito do nosso comportamento. Então eu fui visitado por Deus. Deus tratou comigo. Deus me fez uma promessa. Eu entendi que Deus tem um plano para a minha vida, um projeto para mim. Maria entendeu também. Na mesma hora ela disse, espera aí. É lógico que de cara ela não entendeu, porque o plano era tão grande que ela achou que impossível. Eu mesmo, como eu disse para vocês, tem coisa que às vezes a gente escuta da parte de Deus. Eu já ouvi palavra, mensagem, promessa, lendo a Bíblia, Deus já me prometeu, momentos de comunhão com Deus, Deus já falou algumas coisas para mim. Eu disse, Deus, eu não vejo como é que isso pode acontecer. Eu não vejo como é que esse projeto pode nascer. Eu não vejo como que isso pode vingar. Senhor, desculpa, mas ao meu ver isso é impossível. Foi essa a reação de Maria. Quando foi visitada por um projeto de Deus, a pergunta dela, inevitável, foi, no verso 34, como se fará isso? Eu não conheço homem nenhum, eu nunca tive nada com ninguém, eu nunca tive nada com José, sou virgem, como é que eu posso ter um filho? Como é que eu posso dar luz para alguém? E aí foi mais difícil para ela acreditar, irmão, porque não tinha ninguém na Bíblia. Nunca havia acontecido isso, de alguém ter sido visitado por Deus e dado a luz a um filho desse jeito. Não tem, ela não tinha uma referência, ela só tinha uma promessa. Às vezes o projeto de Deus para a gente é tão grande, irmão, que a gente não tem nenhum exemplo, um referencial. A gente não tem nem dizer assim, não, é que fulano de tal passou por isso e ele teve uma experiência semelhante a mim. Às vezes a coisa é tão grande, o projeto de Deus para a sua vida é tão maravilhoso, que você até procura por alguém e diz, meu Deus, mas aconteceu com alguém? Que você diz, não, mas Deus tem me prometido que está me separando para algo assim, que está fazendo algo grandioso assim. E a coisa é tão maravilhosa que você diz, meu Deus, como? Como? Desculpa, não vejo como. Aí vem a resposta do anjo. E é essa resposta que eu quero que você grave no seu coração. 34. O anjo, a Maria respondeu para o anjo, como se fará isso? Eu não conheço o varão, é impossível. 35. Respondendo o anjo, disse-lhe, até destaquei com a sua permissão, vamos comigo? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Para um pouco aí. Essa frase é poderosa, irmão.
Se as pessoas soubessem que o Espírito Santo pode fazer dar à luz esse sonho que você tem, pastor, eu tenho um sonho tão grande. Estou na igreja, eu tenho orado, mas eu tenho um sonho tão grande. E eu sei que não é coisa da minha cabeça. Eu sei que eu estou falando aqui, eu não sou doido. Eu sei que eu estou falando aqui, não é para todo mundo. Desculpa falar assim. Eu estou falando aqui com pessoas que no coração o Espírito Santo testifica. Pastor, eu tenho um projeto de Deus que eu estou procurando. Eu tenho um sonho de Deus que eu carrego comigo há muito tempo. E é uma gravidez que eu ainda não dei à luz. Né? É algo que eu tenho guardado no meu coração, mas eu não vejo como que isso pode acontecer na minha vida, sinceramente, eu não vejo como. Seja qual for o projeto que Deus tem plantado e semeado dentro de você, isso só será viável se você buscar o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus descer na sua vida, se você for tomado por Ele, se você for envolvido pelo Espírito de Deus, o projeto poderá nascer. Então o sonho nascerá. Então esse plano de Deus vai vingar. Mas se você não buscar o Espírito Santo de Deus, vai ser sempre um sonho. Você vai viver sonhando. Você vai passar pela terra tendo vontade, querendo. Um dia, quem sabe, Deus, eu tenho um plano, tenho uma chamada, tenho um projeto de Deus para a minha vida. Eu não sei porquê, quem sabe um dia, quando Deus quiser, Deus quer. Deus quer. Então por que, pastor, que não nasce? Porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não vai conseguir criar esse filho se você não for cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Eu não estou falando necessariamente de uma criança. Eu estou falando que esse projeto, para você tomar conta dele, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não adianta, Deus não vai te dar um negócio que você não tem estrutura, você não vai conseguir tomar conta do negócio, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, o impossível acontece. O anjo respondeu para Maria: Maria, não tenha medo. Eu sei que não faz muito sentido, Maria. Eu sei que a palavra parece meio absurda, o projeto meio estranho, esquisito, louco. Mas o Espírito Santo vai descer sobre ti, Maria. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o filho vai nascer, Maria. E não vai ser qualquer criança, não, Maria. Não vai ser qualquer projeto, não, meu irmão. Não vai ser qualquer coisa, não, porque quando o Espírito Santo desce, não nasce raquítico, não, meu irmão. Não nasce prematuro, não nasce um negócio torto, não. Vai nascer o projeto de Deus para a sua vida, o sonho de Deus para a sua vida, a graça de Deus para a sua vida. Você vai dar a luz aos sonhos de Deus. Que lindo que é isso, irmão. Você ser a barriga de Deus, se é que você entende o que eu estou dizendo, você ser o gerador de Deus, aquele que Deus pode contar com você, usar você, e através de você, você dará a luz aos projetos de Deus para esse planeta. Oh, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Que coisa linda! Deus falou para ela, porque Maria, para Deus, como é que é? Para Deus, nada é impossível. Eu me lembro quando disseram para mim que seria impossível, que eu não tinha chamado. Que imagina. E realmente foi muito complicado, porque eu sempre fui muito tímido. Né? Aqui fala shy, né? Muito tímido, retraído. Eu lembro que ia apresentar um trabalho na escola, e eu ficava assim no quadro negro, irmão, escorado. Não tinha aquela lousa, aquele quadro, tinha aquele negócio de colocar um apagador, e ficava assim. Você escolhe outro para falar. Quando tinha que falar na frente, misericórdia. Hoje eu me vejo aqui, irmão do céu, e quem me conhece assim, não, pastor, quando sobe é outro. Se conviver comigo é outro. É outra coisa. Você assim, pastor, para mim não dá, porque eu sou isso, eu sou velho, eu sou novo, eu sou pequeno, eu sou grande. Isso tudo conversa do inimigo, dá sim, irmão. Para Deus não existe impossível. Pastor, para mim já passou a fase. Conversa. Não, pastor, para mim eu sou muito novo, ainda tem o que aprender. Conversa. Se o Espírito Santo descer sobre você, é o Espírito que vai fazer a obra através de você. Acabou. Então não tem problema. Pastor, é que eu não vejo capacidade em mim. Que bom, continue assim. Porque você vai dar todo o crédito para Deus.
Afinal de contas, não é você que vai fazer mesmo. O projeto não é seu. O filho é dele. É ele que vai nascer. Então você tem que crer nisso. Para Deus não há impossível. Agora, olha a atitude de Maria. Que coisa linda. Vamos ler comigo o 38, toda a igreja? Disse então Maria. O que ela disse? Está amarrado. Não, não. Se fosse da Igreja da Graça, né? Está amarrado. Que é isso? Eu grávida? Longe de mim. Para trás de mim. Sai dele. Está expulso o demônio do anjo, né? Está amarrado em nome de Jesus. Maria não. Maria ouviu o projeto. Ousado o projeto. Ela andaria barriguda. E, irmão, hoje é difícil, com toda a modernidade, para uma mulher ser mãe solteira, existe ainda alguns preconceitos. Agora, você imagina, naquela época, muito difícil. Ela tinha sonhos de casar, ter filhos, e até poder escolher o nome do filho. Poxa, qualquer mãe, qualquer pai quer pelo menos escolher o nome do filho, mas nem o nome do filho ela pode escolher. O anjo já falou, olha, vai nascer, vai ser menino, e vai ser Jesus, o nome. Até o nome já veio pronto, veio o kit completo. Então, a Maria agora escuta todo esse projeto, e ela vira para o anjo e diz, eis aqui a serva do Senhor. Puxa, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela, foi embora. Estou aqui. O Senhor está dizendo que o Espírito Santo vai vir sobre mim, vai me capacitar? Vai me dar força para viver isso? Então, estou à disposição do Senhor. Estou nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, na presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus desça sobre mim e faça o que o Senhor quiser fazer através de mim. Puxa, que fé. Que você tenha a mesma fé de se colocar nas mãos do Senhor. Senhor, estou à tua disposição. Que o teu Espírito desça sobre mim e os planos que o Senhor quiser gerar para esse lugar, para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, para a minha cidade, para o meu país. Eu não sei quais são os teus planos, mas eis-me aqui, Senhor. O Senhor vai encontrar aqui um instrumento na mão do Senhor. Aleluia. Que Deus nos encontre assim em nome de Cristo. Diga glória a Deus. Esse é o primeiro. Motivo número 2, nós estamos estudando hoje, por que eu preciso do Espírito Santo. O primeiro motivo foi porque o Espírito Santo em nós faz o impossível tornar-se possível. Os projetos que nós achamos que não tem como acontecer, acontecerão, vingarão, nascerão, se o Espírito Santo estiver sobre a sua vida. Mais um motivo, eu ia dizer assim, é o que eu mais gosto, mas eu acho que é meio arriscado falar assim, porque são tantos os motivos pelos quais nós precisamos do Espírito Santo, né? Mas esse eu amo, porque esse me parece muito útil. Diariamente eu preciso disso. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Você tem fraqueza? Deixa eu só pesquisar. Quem tem fraqueza? Porque de vez em quando a gente encontra uns super crentes, né? uns negócios esquisitos, umas anomalias. Mas a verdade é que nós somos de carne e osso. E a verdade é que nós temos todos fraquezas. Em alguns momentos nós estamos... Acho que você já entendeu. Mas, enfim, uma das lindas funções do Espírito Santo está em Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Deus do céu, que texto é esse, Senhor? Espera aí, vamos ver se a gente consegue digerir essa informação. Primeira parte do texto diz, da mesma maneira, também o Espírito ajuda. Tem uma tradução que diz, cuidado, assiste.
Quando eu li na Bíblia, assiste, a ideia que dá é que ele senta num banquinho e fica assistindo você. Você está fraco, tá? Estou te vendo fraco. Não é assistir de assistir, é assistir de dar assistência, de ajudar. O Espírito Santo ajuda o quê? As nossas fraquezas. Vamos identificar primeiro, que fraquezas? Quando é que nós estamos de verdade fracos? A Bíblia nos ensina, pelo menos de duas maneiras. Existem tantas, mas pelo menos de duas, para a gente poder ficar aqui ligado na palavra. Primeiro, a Bíblia diz, nós somos fracos quando nós não sabemos pedir como convém. Vamos melhorar isso aqui, sem mudar a Bíblia? Quando nós não estamos sabendo pedir direito. Nós não estamos acertando no pedir. Quando é que isso acontece? Pastor, quando é que eu não estou sabendo pedir? Bom, pelo menos duas maneiras, como eu disse para você. Primeiro, quando eu peço e não recebo. A Bíblia diz que quando eu peço e não recebo, a Bíblia Sagrada diz aqui o primeiro caso, deixa eu só colocar um negócio aqui, que esse aqui hoje está escorregando, que é uma maravilha. O primeiro caso é esse, Tiago 4,3. A Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, você está pedindo alguma coisa a Deus e você não está recebendo, saiba, o defeito não está no céu. O céu não está quebrado, Deus não perdeu o poder, o estoque no céu está limitado, não vai dar, temos que ver aqui, quem sabe semana que vem. Não existe isso com Deus. Deus é poderoso, Ele não mudou, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tem para dar. Ele tem para dar, Ele tem. Mas por que eu peço e eu não recebo? A Bíblia diz, porque você pede mal. Esse é o primeiro motivo de fraqueza. Nós somos fracos, nos sentimos enfraquecidos, quando pedimos e não recebemos, estamos pedindo mal. E pedindo mal, o texto continua dizendo, para gastar em vossos próprios deleites. Às vezes a motivação não é correta, às vezes eu não estou pedindo dentro do projeto que Deus tem para mim. São várias as maneiras, a gente poderia fazer um culto só sobre isso depois. Mas, enfim, estou pedindo mal, por isso que eu não estou recebendo. O que eu faço nesse caso? O Espírito Santo pode pedir por mim. Porque quando a Bíblia diz, o Espírito Santo intercede por nós, interceder é pedir por alguém. Vamos fazer uma oração de intercessão. O que a gente vai fazer? Uma oração onde você vai interceder, pedir por alguém. Você vai apresentar a vida de alguém. Você vai para a brecha por alguém, em nome de Jesus. Está dando para entender, pessoal? Está entendendo? Diga amém. Não sei como pedir. O que eu faço? O Espírito Santo pede por você. Isso é maravilhoso. Você já pediu alguma coisa na sua vida inteirinha e não recebeu? Já passou, já teve uma experiência, disse, Deus, eu estou pedindo, mas, meu Deus, por que será que não está acontecendo? Você pode orar no Espírito. Você pode deixar o Espírito Santo interceder por você. Você pode deixar o Espírito Santo pedir por você. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te conhece melhor do que aquele que mora e habita dentro de você? Se não o Espírito Santo. Melhor pessoa para interceder por você é o Espírito Santo. Porque ele sabe tudo que está acontecendo dentro de você. Que nem você às vezes entende. Não sei se você já teve umas fases assim, tá bom, mas tá ruim, mas tá bom. E a pessoa que eu não sei o que é, mas tem um negócio tão esquisito, um trem, o mineiro de um trem, né? Mas o Espírito Santo sabe o que você sente, sabe o que você está passando, sabe tudo o que acontece dentro de você. Ele quer interceder por você. Puxa, isso é maravilhoso. Eu também não sei pedir como convém, quando eu me perco na oração, eu estou tão cansado, eu estou tão abatido, tão desmotivado, que eu não sei nem o que falar diante de Deus. Primeiro exemplo, eu acho que sei o que eu preciso, mas não recebo, então, na verdade, eu não sei do que eu estou precisando, porque eu estou pedindo mal. Mas eu estou pedindo. Segundo exemplo, eu não tenho força nem para pedir. Eu ajoelho, uma vez eu contei isso para vocês aqui já,
Você já passou por fases assim? E você começa a famosa oração do desmotivado, do enfraquecido. Pai é Pai. Ô Pai. O Pai. Amém, Pai. Porque você não sabe nem o que falar. Às vezes a luta está tão grande, batalha tão árdua, que faltam até palavras. Deus, eu estou aqui diante de Ti, eu não sei nem orar como convém. Não sei nem o que eu te falo, Deus. O Senhor sabe, Deus. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém. O que você pode fazer nesse caso? Deixar que o Espírito ore por você. E isso é bom. Porque quando você começa a orar no Espírito e se envolver com Deus e falar em línguas, a Bíblia diz que aquele que fala língua estranha se edifica, se fortalece. Você pode começar até enfraquecido, abatido, desanimado e desmotivado. Deus, então, em nome de Jesus, aleluia, um glória aqui, um aleluia lá. Daqui a pouco, no final da oração, você está, aleluia, glória a Deus. O que aconteceu? No mundo espiritual, você foi fortalecido na fé. Porque o Espírito Santo está intercedendo por você. Para mim isso é milagre. Uma das maiores dádivas e presentes que Deus deixou para nós aqui na terra. Alguém que habita dentro de nós e que pode interceder por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Alguém que sabe melhor do que nós mesmos o que nós precisamos, o que nós passamos e deseja interceder por você. A Bíblia diz da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Às vezes porque estamos pedindo mal, não estamos recebendo, ou às vezes porque simplesmente falta até palavras, a luta está tão grande, a gente não sabe. Mas o mesmo Espírito Santo, com E maiúsculo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pastor, como é que faz isso? Nós tivemos uma série de mensagens aqui sobre batalha espiritual, foi muito bom. Você lembra? Guerra, né? Espiritual. E nós falamos sobre potestade, ação maligna. Foi muito bacana, foi um tempo precioso aqui na igreja. Nós crescemos bastante. E acredito que muita coisa do mundo espiritual aqui foi quebrada, rompida, naquela fase que nós passamos aqui, de oração também, na sexta-feira à noite, que nós continuamos hoje buscando o Espírito Santo. E aquela época era batalha, guerra mesmo, aquela coisa boa, em nome de Jesus. Isso foi muito bom na presença de Deus. E por que eu estou lembrando isso com você? Porque aqui em Efésios 6:12, esse foi o tema principal daquela fase que a gente passou, daquela série. A Bíblia diz, nós não temos de lutar, você lembra? Contra carne, nem sangue. Nossa batalha não é contra gente, pessoa, ser humano, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós definimos um por um, né? No estudo que a gente fez, a gente aprendeu um por um. 13, o verso 13, a gente acabou de ler o 12. Mas no verso seguinte a Bíblia diz, portanto, vamos ver se a gente entende o contexto. Por que, portanto? Porque a gente não tem que lutar contra a carne e o sangue? Por isso, o que a gente tem que fazer? Porque a nossa luta é espiritual, o que a gente tem que fazer? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tem dia mau? Todo mundo tem dia mau. Crente tem dia mau? Claro que tem. Pastor, então não adianta ser crente? Claro que adianta. Qual que é a diferença? A diferença é que quem não é de Jesus, quando chega o dia mau, ele se perde. Ele não aguenta. Quem é de Jesus? Irmão, passa por cima. É de Deus, ele está com o Senhor,
tem dia mal que deixa ele para baixo, não. Mas quando o dia mal chega, a Bíblia diz, você possa resistir no dia mal, havendo tudo e permanecer firme em nome de Jesus. Aí a Bíblia começa a citar as armas da armadura de Deus. Vamos lembrar rapidinho, que é só para... Eu quero chegar no finalzinho. Olha a arma que te protege na batalha espiritual, na guerra espiritual. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, primeiro, com a verdade, isso tudo a gente já aprendeu. O que mais? Vestida a couraça da justiça. O que mais? Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Você tem que estar calçado no evangelho, não fica calçado em homem, não. Tem que estar calçado no evangelho, na Bíblia. O que mais? Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé te protege contra os ataques, os dardos do inferno. É a fé que te blinda, é crer em Deus, é confiar em Deus que guarda o teu coração. 17 agora, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Essa é a arma, a armadura completa. Agora olhe para mim, parte mais importante vem agora. Estão olhando para mim? Qual que é a cor da minha gravata? Parte mais importante, olha só aqui um minuto. Pastor, então eu tenho que tomar toda essa armadura para eu vencer a batalha? Para você resistir, para você ficar bem, para você ficar firme, para você sobreviver nesse planeta e no mundo espiritual. Pastor, como é que eu faço? Onde é que eu compro isso, pastor? No Publix tem? Walmart. Na Igreja da Graça tem? Olha, irmão, você não vai comprar num balcão. Você não vai encontrar isso num lugar físico. Essa armadura aqui só vai lhe ser dada, esse é o versículo 17 que a gente parou. Olha o próximo versículo. Como é que eu consigo essa armadura? Olha o 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, agora, no Espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Irmão, quando você aprender a orar no Espírito Santo, você está orando, você está orando, você está orando, você está buscando, você está clamando, você está se envolvendo com o Espírito Santo, então você vai recebendo capacete, você vai recebendo couraça, você vai recebendo escudo, você recebe palavra, espada, porque na presença de Deus, irmãos, quando você entra na presença de Deus, você fala com Deus de oração e de diálogo, Deus fala com você se lembra de textos na Bíblia. Irmãos, parece coisa de doido, eu sei que para quem está começando a fé, parece coisa de maluco, mas você vê assim, orando, e às vezes eu estou orando, falando com Deus, Deus, não, sim, é verdade isso, Senhor. Não é que eu estou ouvindo voz, não. Mas é que às vezes você fala, aí o Espírito Santo te faz lembrar de uma palavra que você ouviu, de uma palavra que você guardou no coração. Aí vira um diálogo, vira uma conversa, fica muito bom. E essa palavra que ele te dá é a espada do Espírito. Aí a tua fé aumenta, você recebe o escudo, aí você recebe a capacete, você crê nessa salvação, você fica mais firmado e calçado no Evangelho. Você sai da oração no Espírito, armado até os dentes, irmão. Até os dentes para a guerra espiritual. Feliz o cristão que compreende isso e faz disso uma prioridade. Por que é que eu preciso do Espírito Santo? Por que é que eu preciso do Espírito Santo? Porque eu tenho suporte na minha fraqueza, porque Ele intercede por mim, porque eu sou revestido com o poder de Deus, porque o impossível de Deus só se torna possível quando o Espírito Santo toma a minha vida, quando o Espírito Santo desce sobre mim, até os projetos impossíveis tornam-se possíveis, porque Ele faz milagre, Ele ainda faz milagre. Eu vou pedir o Espírito Santo, vamos separar um tempo para a gente falar com Deus um pouquinho mais hoje, mas vamos pedir para o Espírito Santo descer nesse lugar. Deixa eu te fazer um pedido. Convida Ele, do seu jeito, da sua maneira. Pastor, como é que é mesmo que ora? Você pode anotar para mim? Não, você ora conversando com Deus. Você não tem de... Irmãos, as orações mais lindas são aquelas que saem do coração. Não precisa desse negócio de formalidade, não. Ó Senhor, grande e poderoso. Nada contra isso. Mas estou dizendo para você, rasga o coração. Fala para Ele, Senhor, eu preciso tanto do Senhor na minha vida. Eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho projetos.
Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. O Senhor tem que me ajudar. Espírito Santo, vem sobre mim, eu te quero. Senhor, eu me sinto fraco. De vez em quando eu me sinto enfraquecido, desmotivado. Mas eu sei que o Senhor pode interceder por mim agora. Eu quero ser cheio de Ti, Senhor. Vem me ajuda nas minhas fraquezas. Vem me dar a assistência de que eu necessito. Vai orando, glorificando, glorificando. E deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Amém.